Ele me pediu em casamento. E depois disse que engordei. Mal sabia ele quem perderia tudo. Depois... Eu preciso conversar. Desabafar mesmo, sabe? Porque tem uma coisa entalada aqui, me remoendo por dentro. E eu não sei mais o que pensar, o que sentir. Minha cabeça tá a mil, parece que vai explodir. É sobre o Marcos. Meu... agora noivo, eu acho. A gente tá junto há 3 anos. 3 anos. Parece bastante tempo, né? E quando eu olho pra trás, pro comecinho de tudo... Nossa, era tão diferente. Parecia mesmo aqueles romances de filme, sabe? Ele era... tudo. Atencioso, super carinhoso, me mandava mensagem de bom dia todo dia, me buscava no trabalho às vezes só pra me dar um beijo. Lembro que no nosso primeiro encontro oficial, ele me levou num parque que eu tinha comentado que gostava, semanas antes, e preparou um piquenique, simples, mas com tudo que eu adorava. Ele prestava atenção nos detalhes, lembrava das coisas que eu falava. Eu me senti vista, sabe? De verdade. Ele me fazia rir, me apoiava nas minhas ideias malucas, dizia que admirava minha força. A gente se conectou muito rápido, parecia que a gente se conhecia de outras vidas. Falávamos sobre futuro, sobre viajar o mundo, ter uma casa com um jardim. Tudo parecia tão certo, tão fácil. Eu realmente achei que tinha encontrado o cara. Mas, com o tempo, não sei dizer exatamente quando começou. As coisas foram mudando. Bem devagarzinho, de um jeito que quase não se percebe. Começou com umas coisinhas pequenas que na hora eu até relevava, achava que era implicância minha, ou só o jeito dele. Tipo, comentários sobre a minha roupa. Eu me arrumava pra sair, feliz com uma blusa nova. E ele vinha com um... tem certeza que vai com essa blusa, amor? Não acha que aquela outra te valoriza mais? Ou então, esse vestido não tá um pouco curto demais pra ir na casa dos meus pais? No começo eu achava que era preocupação, cuidado. Mas começou a ficar frequente. E não era só a roupa. Era com quem eu saía. Precisa mesmo encontrar suas amigas de novo. Essa semana, a gente podia ficar em casa ver um filme juntinho. Ele falava num tom manhoso, quase fofo, mas a mensagem era clara. Ele preferia que eu ficasse com ele. E eu, para evitar cara feia, muitas vezes acabava cedendo. Depois veio a questão do dinheiro. Ele sempre foi mais organizado financeiramente, eu admito. Um dia ele sugeriu: amor, você gasta tanto com coisinhas à toa. Por que não deixa que eu administro o nosso dinheiro? Faço uma planilha, a gente economiza para nossa viagem. Pareceu uma boa ideia na hora. Ele apresentou como se fosse para ajudar a gente. Mas na prática, virou um controle. Eu tinha que pedir dinheiro para ele para coisas básicas, explicar onde gastei cada centavo. Se eu comprava um livro ou tomava um café com uma amiga, vinha o comentário: precisava mesmo disso agora, Ana? Lembra do nosso objetivo? Eu comecei a me sentir como uma criança pedindo mesada. Perdi minha independência financeira, mesmo trabalhando e ganhando meu próprio dinheiro. E tem outra coisa que me mata. Ele me interrompe. Muito. Eu tô contando algo animado sobre o meu dia, sobre um projeto no trabalho que eu tô empolgada. E no meio da frase ele corta para falar de futebol, ou do problema no carro dele, ou de qualquer outra coisa. Como se o que eu tivesse falando não fosse importante, não merecesse atenção até o fim. E quando eu fico chateada, visivelmente chateada com alguma atitude dele, ou triste por algum motivo meu mesmo, aí vem a frase clássica: nossa, como você é sensível. Ou então, não faz drama por causa disso, Ana. Ele fala isso num tom meio paternalista, meio debochado, que me invalida na hora. Me faz sentir culpada por estar sentindo o que eu sinto. Me faz questionar se eu não tô mesmo exagerando, se não sou eu o problema. O pior de tudo? Muitas vezes ele faz essas coisas com um sorrisinho no rosto, ou num tom de brincadeira. Ele solta a crítica, o
o comentário controlador, e logo depois dá uma risadinha, ou me dá um beijo na testa, como se nada tivesse acontecido. E isso me deixa completamente confusa. Porque se eu reclamo, se eu digo que não gostei, ele se faz de ofendido. Credo, amor, era só uma brincadeira. Você leva tudo a ferro e fogo. E aí, eu saio como a errada, a chata, a que não tem senso de humor. É uma tática que me desarma, me deixa sem saber como reagir. E no meio disso tudo, veio o pedido de casamento. Semana passada. Ele me levou para jantar naquele restaurante italiano que a gente adora, sabe? O ambiente estava perfeito. Luz de velas, música baixa. Eu não estava esperando. De verdade. Achei que era só mais um jantar especial. Ele estava um pouco nervoso, eu percebi, mas achei que era cansaço do trabalho. E aí, depois da sobremesa, ele começou a falar coisas bonitas, sobre a nossa história, sobre o futuro. Tirou uma caixinha do bolso, ajoelhou ali do lado da mesa. Meu coração disparou. Ele disse as palavras: Ana, você quer casar comigo? E eu chorei, claro. Fiquei emocionada, feliz. Naquele instante parece que todos os probleminhas, todas as coisinhas que me incomodavam, sumiram. Eu disse sim. Óbvio que eu disse sim. Ele colocou o anel no meu dedo, a gente se beijou, as pessoas em volta aplaudiram discretamente. Foi um momento lindo, de verdade. Eu me senti flutuando. A gente pediu um champanhe para brindar. Ele levantou. A taça, eu levantei a minha, sorrindo de orelha a orelha, olhando pro anel brilhando no meu dedo. Ele me olhou nos olhos, sorriu de volta e disse: Ao nosso futuro, meu amor. Brindamos. E aí, logo em seguida, enquanto eu ainda estava processando, a felicidade. Ele baixou um pouco a taça, me olhou de cima a baixo, com um olhar diferente, avaliador, e soltou: Você tá linda, amor. De verdade. Mas, sabe o que eu tava pensando? Depois que a gente casar, podíamos começar a ir na academia juntos, né? Pra dar uma motivada. Você deu uma engordadinha ultimamente, não acha? Ali, naquele momento. Segundos depois de me pedir em casamento. Segundos depois de eu dizer sim para passar o resto da minha vida com ele. Ele disse que eu engordei. O sorriso congelou no meu rosto. O champanhe pareceu perder o gosto. Foi como levar um soco no estômago. Um balde de água fria na minha felicidade. Ali estava ele de novo. O Marcos dos comentários sutis, das críticas disfarçadas. Bem ali, no momento que deveria ser um dos mais felizes da minha vida. Na dia seguinte àquele jantar, do pedido e do comentário, eu acordei com uma sensação estranha. Sabe quando você dorme mal, acorda e não sabe se sonhou ou se aconteceu mesmo? Eu olhava pro anel no meu dedo e era real. O pedido foi real. Mas a frase dele sobre eu ter engordado também ecoava na minha cabeça. Tão real quanto o anel. Eu precisava falar com alguém. Precisava, sei lá, de uma perspectiva de fora. Pensei na minha mãe. Minha mãe sempre foi meu porto seguro, né? Liguei pra ela, tentando parecer animada. Contei do pedido primeiro, claro. Ela ficou eufórica. Ai, filha, que maravilha. Finalmente. Eu sabia. Parabéns, meu amor. Já estava na hora. Aquela reação que toda mãe tem, eu acho. Mas aí, respirei fundo e tentei contar a outra parte. Mãe. Mas teve uma coisinha. Depois do pedido, ele comentou que eu engordei um pouco, que a gente devia ir para a academia depois de casar. Tentei falar num tom leve, para não parecer que eu estava reclamando logo de cara. A reação dela foi instantânea. E não foi a que eu esperava. Ela riu. Uma risadinha no telefone.
Ah, filha, para com isso. Não liga para essas besteiras que homem fala. Eles são assim mesmo, sem filtro às vezes. Ele acabou de te pedir em casamento, te ama de paixão. Deve ter ficado nervoso. Falou sem pensar. Foca na parte boa. Já pensou no vestido? Na festa? Foi tipo um balde de água fria. Ela não levou a sério. Pior, ela fez parecer que eu estava sendo boba por me importar. Tentei argumentar. Mas, mãe, o jeito que ele falou, o momento, me magoou de verdade. A resposta. Ai, Ana, não começa. Não vai criar problema onde não tem. Ele te ama, isso que importa. Deixa de ser tão sensível. Homem não repara nessas coisas como a gente, ele só deve ter pensado alto. Esquece isso, vai ser feliz. Desliguei o telefone me sentindo pior do que antes, sozinha. Como se meus sentimentos não fossem válidos, como se eu estivesse sendo ingrata por não estar, só pulando de alegria. Mais tarde encontrei a Carla para um café. A Carla é nossa amiga, minha e do Marcos. Conhece a gente desde o começo do namoro. Achei que, por conhecer ele também, talvez ela entendesse melhor. Contei a história toda, o pedido lindo, e depois, com a voz meio embargada, o comentário dele. A Carla ouviu, fez uma cara de sério, mas logo depois abriu um sorriso meio sem graça. Ai, amiga, que bola fora dele, né? Mas assim, não fica encucada com isso. O Marcos te adora, você sabe. Homem é meio ogro às vezes, fala sem pensar. Ele deve estar super pilhado com essa coisa de casamento, pressão, sei lá. Certeza que não foi por mal. Ela pegou minha mão por cima da mesa. Olha, esquece isso. Pensa nas coisas boas. Vamos começar a ver revista de noiva? Pesquisar lugar para festa? Vai ser tão legal. De novo, a mesma coisa. Minimizaram o que eu senti. Focaram no ele te ama, no foi sem querer, no pensa no casamento. Ninguém parou para pensar no impacto que aquilo teve em mim. Ninguém perguntou como eu estava me sentindo de verdade. Era como se eu tivesse que engolir o choro, colocar um sorriso no rosto e fingir que estava tudo perfeito, só porque ganhei um anel de noivado. Saí do café me sentindo ainda mais confusa. Será que elas estavam certas? Será que eu estava mesmo fazendo uma tempestade em copo d'água? Comecei a duvidar de mim mesma, da minha própria percepção. Isolada, cercada de gente que supostamente se importa comigo, mas que não conseguia enxergar ou não queria enxergar o que estava bem na minha frente. Parecia que todo mundo estava mais preocupado com a fachada, com a ideia do casamento, do que com o meu bem-estar real dentro dessa relação. Eu me sentia ingrata por não estar feliz, culpada por estar triste. Foi aí que eu pensei na Sofia. A Sofia é minha amiga da faculdade. A gente passou por poucas e boas juntas. Ela mora um pouco mais longe. A gente não se vê toda semana, mas a conexão é forte. Mandei uma mensagem para ela, meio sem jeito, perguntando se podia ligar, que precisava conversar. Ela respondeu na hora. Claro, amiga. Tudo bem? Liguei. Comecei a contar. A voz falhando um pouco. Contei do pedido, da minha alegria inicial. E aí contei do comentário. Doeu só de repetir em voz alta. Do outro lado da linha, silêncio. Ela não me interrompeu, não riu, não disse, ah, relaxa. Ela só ouviu. Deixou eu colocar tudo pra fora. A mágoa, a confusão, o que minha mãe e a Carla tinham dito. Quando eu terminei de falar, com os olhos cheios d'água, ela respirou fundo e disse com a voz firme e mais calma. Ana, escuta. Isso que ele fez, isso não tá certo. Não é normal, não é aceitável. Fazer um comentário sobre seu corpo, sobre seu peso, logo depois de te pedir em casamento,
Isso não é falar sem pensar. Isso não é coisa de homem. Isso tem nome, amiga. Isso é cruel. É uma forma de te diminuir, de te controlar, de minar sua autoestima justamente no momento em que você deveria estar se sentindo mais amada e segura. As palavras dela foram como se alguém finalmente tivesse ligado a luz num quarto escuro onde eu estava tropeçando. Ela continuou. E o que sua mãe e a Carla disseram? Elas podem te amar, mas estão erradas em minimizar isso. Elas talvez estejam presas naquela ideia antiga de que homem é assim mesmo, ou talvez não queiram ver o problema. Mas você não está exagerando. O que você sentiu é válido. Essa mágoa é real e tem motivo para existir. Isso que ele fez não foi um deslize isolado, foi? Pensa bem. Quantas outras vezes ele fez comentários que te diminuíram, que te controlaram, mesmo que de forma sutil? Ouvir a Sofia falando aquilo foi um alívio tão grande, mas ao mesmo tempo assustador. Alívio por finalmente me sentir compreendida, por saber que eu não estava louca. E assustador por ter a confirmação de que o problema era real e talvez maior do que eu imaginava. Ela foi a única pessoa que olhou para a situação e disse: Não, Ana, isso não está certo. Não ignore o que você está sentindo. Eu me sinto esgotada. É mais do que cansaço físico, sabe? É uma exaustão mental, emocional. Parece que eu corri uma maratona, mas sem sair do lugar. Minha cabeça não para. Fica repassando as cenas, as palavras, as reações. A conversa com a minha mãe, com a Carla e depois com a Sofia. E, principalmente, o rosto do Marcos naquele restaurante. O sorriso no pedido e o olhar avaliador logo depois. É um filme que roda sem parar na minha mente, e cada vez que ele roda, eu me sinto mais perdida, mais confusa. Tem uma parte de mim, bem insistente até, que fica sussurrando: Ana, você tá sendo injusta. Você tá pegando uma frase e transformando numa coisa enorme. Essa parte me lembra dos momentos bons. E eles existiram, muitos deles. Lembro das viagens que fizemos, das risadas compartilhadas vendo série boba no sofá, do jeito que ele cuidou de mim quando fiquei doente ano passado, fazendo sopa, medindo a febre. Ele sabe ser carinhoso, sabe ser companheiro. Ele tem qualidades. Eu não posso negar isso. Ele é inteligente, trabalhador. Tem um bom coração com os amigos dele, com a família dele. Será que eu tô esquecendo tudo isso? Será que eu tô focando só nesse lado negativo, nesse comentário infeliz, e jogando fora 3 anos de história por causa disso? Talvez ele realmente não tenha tido a intenção de me magoar daquele jeito. Talvez tenha sido só falta de tato, impulsividade. Talvez seja só o jeito dele, meio bruto às vezes, mas sem maldade real por trás. Será que eu não consigo simplesmente relevar, como minha mãe e a Carla sugeriram? Aceitar esse defeito e focar nas qualidades? Mas aí vem a outra parte de mim. A parte que sentiu aquele frio na espinha no restaurante. A parte que lembra de todas as outras vezes. Não foi só aquele comentário. Foram as críticas sutis sobre minhas roupas, a pressão para eu não sair tanto com minhas amigas, o controle financeiro disfarçado de ajuda, as interrupções constantes, o jeito de me chamar de sensível ou dramática quando eu expresso meus sentimentos. Não é uma coisa isolada. Olhando agora, depois da conversa com a Sofia principalmente, parece um padrão. Um padrão que eu fui ignorando, relevando, justificando, até agora. E essa parte de mim sente uma mágoa profunda. Uma decepção que dói fisicamente, aqui no peito. Como ele pôde? Justo naquele momento. Como ele pôde misturar algo tão bonito, tão significativo como um pedido de casamento, com uma crítica tão
superficial e cruel sobre meu corpo, junto com a mágoa, vem a culpa. Ah, a culpa. Ela é pesada. Eu me sinto culpada por não estar radiante, feliz, como uma noiva deveria estar. Eu olho para o anel e, em vez de sentir só alegria, sinto essa mistura confusa de sentimentos. Me sinto culpada por talvez estar estragando tudo, por estar criando um problema, como minha mãe disse. Será que eu sou a ingrata da história? Recebi um pedido de casamento e estou aqui, remoendo um comentário? Me sinto culpada por decepcionar o Marcos, que provavelmente nem imagina a dimensão do que eu estou sentindo. Ele deve achar que está tudo bem, que superamos aquele momento estranho no restaurante. E me sinto culpada por talvez estar sendo fraca, por não conseguir simplesmente superar isso. E então vem o medo. Esse é talvez o sentimento mais paralisante. Medo do futuro. Se ele faz esse tipo de comentário agora, como vai ser depois de casar? Quando a rotina se instalar? Quando a conquista já tiver sido feita? Essa dinâmica de controle sutil, de críticas veladas, vai piorar? Eu vou ter que viver pisando em ovos para sempre, com medo de engordar 1 quilo, de usar a roupa errada, de falar a coisa errada? Medo de me perder completamente nessa relação, de me anular para evitar conflito, para manter a paz aparente. Medo de me tornar uma sombra de mim mesma, só para agradar, para não ser chamada de sensível ou dramática. Tenho medo de confrontá-lo sobre isso tudo, medo da reação dele, medo de ele me acusar de estar inventando coisas, de ser louca. Mas também tenho medo de não falar nada, de engolir isso e viver infeliz. É um beco sem saída. É como se eu estivesse presa num labirinto dentro da minha própria cabeça. Eu ando em círculos, passo pelos mesmos corredores de dúvida, culpa e medo, e não encontro a saída. Uma hora eu penso: é isso, não posso aceitar. Preciso terminar. Na hora seguinte, a lembrança de um momento bom me puxa de volta. Não. Calma, talvez dê para consertar, talvez uma conversa resolva. Eu amo o Marcos? Eu acho que sim. Ou pelo menos amava a versão dele do começo, e ainda amo os momentos bons que temos. Mas esse amor está sendo sufocado por essa mágoa, por essa desconfiança que se instalou. É possível amar alguém e ao mesmo tempo sentir medo dessa pessoa? Sentir que ela te diminui? Eu não sei. Eu realmente não sei. Aquele comentário no restaurante, ele não foi só um comentário sobre peso. Ele foi um resumo de tudo que estava errado, mas que eu não queria ver. E agora eu vejo. Mas ver não tornou as coisas mais fáceis. Só tornou tudo mais doloroso e confuso. Eu me sinto completamente perdida, sem saber qual caminho seguir. Então, é aqui que eu tô. Com esse anel no dedo que deveria ser símbolo de alegria, de futuro, mas que agora parece pesado. Pesado com o peso daquele comentário, daquela noite e de tudo que veio antes e eu não queria enxergar. Ele me pediu em casamento. O homem com quem eu dividi os últimos 3 anos, com quem eu planejei uma vida. E na mesma noite, na mesma respiração quase, ele me disse que eu engordei, que a gente precisava ir para a academia depois de casar, como se fosse uma condição, uma coisinha para consertar em mim depois que o contrato estivesse assinado. Ele não faz ideia, eu acho, do estrago que essa frase fez aqui dentro. Ele provavelmente seguiu em frente. Talvez nem lembre direito, ou ache que foi só uma observação sincera. Mas para mim, foi como se uma luz muito forte acendesse e iluminasse todos os cantos escuros da nossa relação, todos aqueles pequenos momentos de desconforto, de controle, de crítica velada que eu fui varrendo para debaixo do tapete. Ele não sabe que desde aquela noite eu mal consigo dormir direito, que eu fico revivendo a cena,
o tom de voz dele, a minha própria reação de choque congelado. Ele não sabe da conversa com a minha mãe, com a Carla, da sensação horrível de ser invalidada, de ser chamada de sensível demais por me sentir magoada. E ele não sabe da conversa com a Sofia, daquele misto de alívio e pavor ao ouvir alguém finalmente dizer em voz alta que não, eu não estou louca, isso não é normal. Ele acha que está tudo encaminhado para o nosso felizes para sempre. Talvez já esteja pensando em padrinhos, em data. E eu tô aqui, paralisada. Completamente. Paralisada por essa confusão. Se agarra àquele Marcos do começo. Aquele cara atencioso, divertido, que me fazia sentir especial. Será que ele ainda está lá, em algum lugar, escondido debaixo dessas camadas de crítica e controle? Será que uma conversa séria, honesta, poderia trazer ele de volta? Será que ele entenderia o quanto me machucou, não só naquela noite, mas em tantas outras vezes? Será que ele estaria disposto a mudar, a prestar atenção, a me tratar com o respeito que eu mereço? Eu tenho essa esperança, por menor que seja, a esperança de que o amor, ou o que sobrou dele, possa consertar as coisas. Mas a outra parte, a parte que a Sofia despertou, essa parte está gritando que não. Que isso não é um deslize, é um padrão. Que pessoas assim não mudam facilmente, ou não mudam nunca. Que o comentário no restaurante não foi um erro, foi uma amostra grátis do que me espera depois do sim no altar. Essa parte me diz que eu mereço mais. Que eu mereço alguém que me admire por inteiro. Que não tente me moldar ou me diminuir para se sentir maior. Que eu mereço um amor leve, seguro, onde eu possa ser eu mesma sem medo de ser criticada ou controlada. Essa parte sente medo. Medo de ignorar todos os sinais e acabar presa numa vida infeliz, me culpando por não ter tido coragem de sair enquanto era tempo. E aí vem a questão que está martelando na minha cabeça, aquela frase do título que me inspirou a desabafar. Mal sabia ele quem perderia tudo depois. Quando a gente pensa nisso, parece óbvio que ele perderia, né? Perderia a noiva, a esposa, a companheira. Mas a verdade é que eu sinto que eu posso perder tudo, não importa a decisão que eu tome. Se eu ficar, corro o risco de perder minha autoestima, minha alegria, minha identidade. Corro o risco de me tornar amarga, ressentida, vivendo numa relação onde não me sinto verdadeiramente amada ou respeitada. Perder a mim mesma. Mas se eu for embora, eu perco também. Perco a história que construímos, os sonhos que compartilhamos, a estabilidade, mesmo que instável, que a gente tinha. Perco o futuro que eu imaginei, mesmo que ele já estivesse começando a parecer meio torto. Perco o conforto do conhecido, a companhia. Enfrento a dor do término, a incerteza do futuro sozinha, as perguntas da família, dos amigos. É assustador pensar em recomeçar. Em ambos os cenários, parece que sou eu quem enfrenta a maior perda potencial, o maior risco. Ele talvez só perca uma noiva. Eu sinto que posso perder partes de mim, ou a vida que eu conheço. E é por isso que eu tô aqui, falando com vocês. Porque eu não sei o que fazer. Eu tô girando em falso. Eu preciso de ajuda para pensar, para enxergar com mais clareza. Me digam, por favor, eu tô exagerando? Isso que ele fez, esse comentário depois do pedido, é realmente tão grave assim? Ou eu tô sendo sensível demais, como minha mãe disse? É só uma coisa de homem, uma falta de jeito, ou é um sinal vermelho piscando, um alerta de que essa relação é tóxica e eu preciso sair correndo? O que vocês fariam se estivessem no meu lugar, sentindo o que eu tô sentindo? Devo confrontar o Marcos? Tentar ter uma conversa séria, expor tudo que tá entalado aqui e ver a reação dele? Mas e se ele negar? E se ele me acusar de estar estragando tudo, de ser ingrata? Ou pior, e se ele prometer mudar,
mas nada acontecer de verdade? Ou devo simplesmente ir embora? Terminar o noivado, devolver o anel e seguir minha vida? Seria covardia não tentar conversar? Ou seria o ato mais corajoso para me proteger? É possível consertar uma relação onde a confiança foi tão abalada, onde o respeito parece ter se perdido? Alguém que age assim pode realmente mudar? Eu tô tão confusa. Por favor, me deem uma luz, uma opinião, um conselho. O que eu faço agora?